Vamos dar início ao nosso webinar, porque hoje o tema é bem interessante e o pessoal vai ter bastante tempo aí para a gente conversar no final e durante a apresentação tirar as dúvidas sobre inteligência artificial. Hoje a gente vai ter um especialista, o Eric Santos, aí, que é especialista de desenvolvimento de negócios da ScanSource, trabalha especificamente aí com os produtos da Microsoft com Copilot. Ele tem muito conhecimento, vai agregar muito aqui ao nosso evento. Então, rapidamente, a gente vai só dar um breve briefing aqui sobre a Informa. A maioria dos convidados são clientes nossos, mas a Informa é um distribuidor de produtos e soluções da Microsoft. Então, sempre lembre da Informa como seu parceiro para cotar suas licenças, seus serviços de toda a parte Microsoft. A gente é uma revenda desde 2006. Temos um time certificado para atender você. Então, se você precisar tanto de um apoio na parte de serviços como na parte comercial, a gente está prontamente esperando vocês para poder te atender, tá? Hoje a gente tem alguns gerentes e executivos de negócio. Nós estamos com executivos na área 11, 14, 16, 17, 18. Então, temos um executivo de negócio próximo a você, pode sempre entrar em contato com o mais próximo de vocês, tá? E brevemente, hoje, as marcas que a gente trabalha hoje, a Informo tem poucas parcerias comerciais, porém, todas elas agregando serviços para poder fechar um círculo de soluções de segurança. Então, hoje a gente consegue oferecer desde a parte de infraestrutura, como a parte de equipamentos, para poder prover o seu data center, network, a parte de segurança. Então, hoje a gente trabalha com um data center próprio, que é a Fored, nossa marca própria. Somos um canal Dell, SonicWall, Microsoft, Kaspersky, Vim, VMware, IBM, BlackBerry, Progress, Threadlocker, SUSE, Trauma Zero e Outpost. Então, para qualquer uma dessas soluções, pode procurar pela gente e a gente vai estar aqui prontamente para te atender, tá bom? Agora uma parte boa aqui, ó, no final do evento, nós vamos sortear 5 vale do iFood, tá? Para quem estiver presente no evento até o final. Então a gente vai fazer o sorteio e vai notificar logo após o término do nosso webinar os participantes que estiverem presentes. A gente vai fazer o sorteio entre eles, tá bom? Então essa era uma breve apresentação aqui do nosso Informa, porque hoje vocês vieram aqui para ver sobre Copilot, certo? Então, vamos lá então, Eric. Seja bem-vindo aí ao nosso webinar. Fique aí nas suas mãos aí para compartilhar a sua tela e agraciar o nosso participação do nosso pessoal aqui com o seu conhecimento. Valeu. Maravilha. Pessoal, muito bom dia. Obrigado, Marco. Obrigado, time Informo. E é sempre muito bom ver parceiros com essa iniciativa, principalmente trazendo conteúdo para os seus clientes. Então, parabéns pela iniciativa. Eu vou compartilhar minha tela. Eu peço, por gentileza, que vocês me confirmem se ela já está aparecendo. Ela Pegou aqui. apareceu. Copilot. Tá aparecendo, correto, Marco? Correto, correto. Vamos lá. Então, vamos lá, maravilha. Pessoal, novamente, bom dia. Essa apresentação ela foi preparada para a gente desmistificar muita coisa que há por detrás do Copilot de inteligência artificial, entender como que está o cenário atual de inteligência artificial voltada para a produtividade e como que a Microsoft tem se posicionado e quais soluções têm sido disponibilizadas para os seus clientes. Mas a gente não vai fazer uma abordagem voltada ao produto, mas sim como que é o dia a dia utilizando a ferramenta de inteligência artificial da Microsoft, o Copilot. Então eu vou explicar um pouco para a gente nivelar o que é o Copilot. Vou trazer, abrindo aqui a agenda, né? Eu vou trazer para vocês uma demo, utilização do Copilot, funções do Copilot e peço, interajam no chat, escrevam suas dúvidas. Eu volto no momento aqui entre a apresentação
e a demo, eu já tento sanar algumas dúvidas, as que forem sanadas em demo, eu já faço isso lá apresentando na demo, tá legal? Bem rapidamente, o Marco já me apresentou, lidero o time de desenvolvimento Microsoft aqui na ScanSource, principalmente para adoção de novas tecnologias Microsoft. E hoje essa aqui é a nossa agenda, tá? Cenário atual da inteligência artificial, preciso que estejamos todos contextualizados de qual que é o momento da inteligência artificial. Copilot para Microsoft 365, o Eric, a gente está falando de Copilot. Então, qual que é a diferença, o que ali é quais são as soluções de Copilot da Microsoft, uma demo mostrando as diferentes versões e como que elas ajudam as organizações e as pessoas no dia a dia, e alguns recursos adicionais que podem ser explorados utilizando o Copilot. Tá legal? Antes de mais nada, deixa eu fazer uma pergunta e até eu poder ver aqui no chat. Interajam ali com a mãozinha ou com o joinha. Alguém aqui já utiliza o chat GPT dia a dia? Pode dar um ok, um eu, uma mãozinha. Ah, bastante gente. Bom, galerinha, tá assim. O Diego, o Lucas, o Ah, Claudemir, o Luan muito. O também. Claudemir ainda colocou que muito. É, Legal. Então, a gente vai falar um pouco sobre ChatGPT. É bom que já tenham pessoas que conheçam e utilizem, e a gente vai fazer alguns paralelos para contextualizar, tá legal? Falando de cenário, a gente viu, parece um pouco batido falar de pandemia, mas a gente viu que na retomada da economia, as empresas, as indústrias, elas precisam gerar, né, ter novos motores de crescimento. A retomada da economia, como que eu faço mais com menos, ou melhor, como que eu aumento a produtividade da minha organização, sem necessariamente ter altos investimentos ou inflar demais folha, por exemplo. Como que eu faço isso de uma forma que eu tenha uma eficiência, ainda mais no Brasil, que a gente sabe como que as empresas precisam ter eficiência para garantir a sua saúde, a sua sobrevivência. Então, há esse novo desafio, o mundo, no geral, tem caminhado para isso, mas eu entendo que Brasil é um desafio ainda maior. Tá? E aí, quando a gente começa a olhar em adoção de novas tecnologias, eu gosto sempre de trazer essa pesquisa da Microsoft que traz tempo para uma tecnologia atingir 100 milhões de usuários. Telefones celulares, 16 anos. A internet, 7 anos. O Facebook, 4 anos e meio. O ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial, para alcançar os mesmos 100 milhões de usuários, levou 3 meses. Então, a gente tem visto aqui que, além de tudo mudar muito rápido, e aqui eu poderia ter citado outras tecnologias. Tem o TikTok agora, que tem um tempo um pouquinho maior do que o ChatGPT, mas menor do que o Facebook. Então, o mundo está mudando, as tecnologias vêm sendo adotadas de uma maneira muito rápida, e ainda assim, elas, além de ser adotadas, elas permanecem em uso e se reinventando. Então, a gente consegue ver o quanto que as empresas, as organizações e as pessoas, elas já estão se acostumando com inteligência artificial e principalmente aqui a inteligência artificial generativa. Então é aquela que gera conteúdo relevante para os usuários, sejam pessoas físicas, pessoas jurídicas. Nesse recorte aqui de ChatGPT, nós estamos falando de inteligência artificial generativa. Aqui me traz recursos. E aí, 2 dados que eu acho interessante recortarmos para darmos os próximos passos. Essa interação com vocês agora mostra que as pessoas estão adotando inteligência artificial, seja as organizações adotando ou não. Então, quando nós vemos pessoas utilizando no dia a dia o chat GPT
para uso próprio, e muitas vezes relacionado com a organização, a gente começa a entender, e a Microsoft fez essa pesquisa anual de tendências, ela começa a entender lá em 2023 que as pessoas já estão, né, o usuário, quando eu falo pessoas, estou falando de usuários, os usuários, eles já estão começando a adotar inteligência artificial no seu dia a dia para algumas tarefas. Então, 86% das pessoas já estão procurando formas de adotar a inteligência artificial para procurar e encontrar informações e de uma forma assertiva. Então, ela quer informação correta e sem precisar ficar horas navegando pelos buscadores. E aí a gente vê uma outra pesquisa do MIT que traz que as organizações acreditam, 87% das organizações acreditam que a inteligência artificial vai lhes dar uma vantagem competitiva. Então a gente tem uma boa receita. As pessoas, os usuários, já se habituando a utilizar a inteligência artificial para resolver os seus problemas, e a gente sabe que pessoas é quem fazem empresas, pessoas é que solucionam temas complexos, problemas complexos, então essas pessoas vão automaticamente, né, na verdade, naturalmente, se especializar em resolverem problemas ainda mais complexos através da inteligência artificial, e as empresas já estão vendo com bons olhos, né? 87% já entendem que utilizar pode trazer vantagem competitiva. E aí, antes de entrar na solução em si, de uma forma geral, ainda dentro da pesquisa da Microsoft, 70% das pessoas que dizem que delegariam tarefas do seu dia a dia para inteligência artificial. O ponto importante é dizer que, quando a gente está falando de inteligência artificial, ao mesmo tempo nós estamos falando de uma nova geração de profissionais. Hoje, 82% dos líderes já identificam que os profissionais do futuro precisarão ter novas habilidades relacionadas à inteligência artificial. Eric, significa que eu vou precisar saber programar? Não. Mas que o novo profissional do futuro, ele saiba interagir com os prompts de inteligência artificial. Então, que ele saiba, por exemplo, fazer uma solicitação para a inteligência artificial de uma forma estruturada, né? Tem que saber Dizendo, perguntar, né, Eric? exato, Marco. Então, assim, o que eu quero, como eu quero e qual é a fonte, por exemplo. Então, assim, eu preciso delimitar, porque a inteligência artificial, ela tem um grande potencial. Então ele pode trazer, assim, as chances são muitas. Apesar dela aprender contigo, eu preciso direcionar para o que eu preciso, né? Então, interagir vai ser muito importante. Atualmente existem vagas de emprego. Eu fiz uma pesquisa no LinkedIn de segunda-feira para ontem. Existem vagas no LinkedIn, por exemplo, que solicitam conhecimento em algumas ferramentas como ChatGPT, Copilot. Então, como que eu interajo? Né? Então, as pessoas já estão se sentindo confortáveis em utilizar, né? Veem valor, se sentem confortáveis, e os líderes estão interessados em aumentar a produtividade. Eu costumo falar que produtividade não é mais trabalho, não é mais tarefa. Né? A gente consegue fazer melhor e delegar para a máquina o que é operacional. Essa é a ideia por detrás do Copilot. E aí, importante a gente ter alguns conceitos quando falamos do Copilot. Então, a Microsoft tem desenvolvido ferramentas de inteligência artificial, mas não são ferramentas de piloto automático ou autopilot. A ideia é realmente um copiloto. Então, a inteligência artificial como um copiloto, para que o usuário economize tempo e energia, realize mais e gere ideias inovadoras. Então, quantas vezes no nosso dia a dia a gente se vê fazendo tudo da mesma forma, e quando alguém de fora vem conversar aqui conosco, fala assim, tá, por que você nunca fez assim? É porque a gente está tão dentro do processo, tão dentro de tarefas repetidas, que a gente acaba não liberando tempo para desbloquear a criatividade. Então, a ideia é realmente gerar mais tempo para esses usuários, para que eles consigam, para que o trabalho não seja uma força contrária à inovação, à geração de novas ideias. Por exemplo, gaste menos tempo, menos esforço com tarefas rotineiras
né, e repetidas. E aí sim, entrando, né, a gente vai entrar agora no tema de Copilot. A Microsoft com o Copilot, ela vem se afastando cada vez mais da de uma orientação a aplicativos. Então, Eric, o que seria isso? Copilot não é um programa. Copilot, o Copilot é uma solução de inteligência artificial, é uma assistente de inteligência artificial que está inserido dentro de cada uma das aplicações da Microsoft. Então, hoje especificamente, deixa eu colocar aqui o pointer, a gente vai falar de todo esse disco e como ele se conecta com o Copilot. A gente está falando somente dessa fatia aqui, né? Vou fazer aqui uma divisãozinha. Então, é o, é o Copilot para trabalho moderno. Isso significa que é o Copilot dentro da suíte do Microsoft 365. Teams, Excel, Word, PowerPoint, Exchange Online através do Outlook, Loop, Viva, né, uma ferramenta para melhorar o trabalho, eficiência de pessoas. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, mas é importante ter essa visão do que é o Copilot. E, por exemplo, talvez, acredito que ainda não tenham falado, mas alguém vai trazer esse tema. Copilot já está disponível para Power BI. A gente vê que o Power BI está fora ali do disco de trabalho moderno. Então, ele vai estar inserido dentro do Power BI, sim, através do Fabric e em outro tipo de arquitetura. Mas sim, eu consigo utilizar as capacidades do Copilot dentro do Power BI para me ajudar a ter insights, para me ajudar a analisar bases de dados complexas, correlacionar dados. Mas esse não é um tema, né, para Power BI para hoje. Então, vamos voltar aqui. Produtividade, hoje a gente está falando Switch, Microsoft 365 e como a gente vai conseguir explorar e inserir isso no nosso dia a dia através de casos reais. De uma forma bem minimalista, bem simples. Copilot. Dados atuais da web. Essa é a fonte do Copilot. Eric, eu preciso de uma licença para usar o Copilot? Não. Então hoje, navegador Edge, copilot.microsoft.com, você tem acesso ao Copilot como fonte de dados atuais da web. Copilot para Microsoft 365 é a mesma capacidade de inteligência artificial, mas usando os dados da minha organização. Então, dentro de um ambiente seguro, a Microsoft utiliza a inteligência artificial para correlacionar e contextualizar dados da sua organização. Eu vou mostrar um pouco mais à frente como que isso funciona, para ter, através da inteligência artificial generativa, fornecer insights, dados, recursos, criar apresentações, briefings, potencial muito grande da ferramenta. A gente vai discutir um pouquinho mais, principalmente como que é a questão de segurança. Então, tema importante. Quando a gente está falando de utilizar o ChatGPT, por exemplo, ali, loguei, gratuito, estou usando no meu dia a dia para me apoiar nas minhas tarefas. Tudo que eu interagir com o ChatGPT, os dados serão utilizados para treinar o modelo da OpenAI. Publicamente, né? Publicamente. Então, já deixo aqui um disclaimer: não utilizem dados sensíveis para treinar, para ter respostas lá através do ChatGPT. O que acontece, Eric, como que é isso na Microsoft? A Microsoft é a principal acionista da OpenAI, que é quem desenvolveu o ChatGPT. A OpenAI hoje, OpenAI ChatGPT, ela roda dentro dos servidores lá no Azure da Microsoft. Então, OpenAI é como se fosse um cliente dentro da Microsoft, sua acionista. E o que a Microsoft fez? Utilizou, né, recursos da OpenAI para ter sua própria OpenAI, um ambiente seguro, com as suas próprias regras e princípios de inteligência artificial, principalmente voltados a
confidencialidade, segurança de dados, tem o seu desenvolvimento voltado à inclusão, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a Microsoft tem esses seus princípios e tem acesso prioritário e exclusivo a esses recursos dentro da OpenAI. Então, isso significa que, hoje, utilizando o copilot.microsoft.com, o usuário ele tem os mesmos, tem um poder, os mesmos poderes, até maior, poder computacional, lá utilizando o chat GPT de resposta, tempo de retorno. Isso porque a Microsoft tem acesso prioritário a respostas do motor OpenAI de inteligência artificial. Então, a resposta sempre vai vir primeiro para um usuário Microsoft, acessando o Copilot público, gratuito realmente. E para as organizações que utilizam o Copilot para a Microsoft 365, toda inteligência, todo treinamento, tudo que eu interagir com o Copilot relacionado aos meus dados, não são utilizados para treinar o modelo. Então, os seus dados são seus. O treinar e interagir com o Copilot durante o dia a dia de trabalho da organização, isso não vai ser transferido para treinar o modelo ou para, né, padronizar as respostas em todos os clientes Microsoft. Então, o seu Copilot é somente seu. Então, a Microsoft tem uma página voltada a todos esses princípios de inteligência artificial, né, onde tem todas as regras de confiabilidade, segurança, privacidade, inclusão. Então, a Microsoft hoje ela tem, de uma forma avançada, desenvolver o Copilot, principalmente para atender a questões de inclusão. Então, desde fala a modos de cores diferentes para interagir com a ferramenta, para quem tem outros tipos de neurodivergências, por exemplo. Então, existe toda esses princípios. Mas o principal que eu quero focar aqui é a questão da segurança. Os dados dentro da tenant, né, dentro do seu ambiente Microsoft, dentro do seu usuário ou conta Microsoft, não comercial, eles não são utilizados para treinar o modelo. E aí vocês me perguntam, né, como que isso tudo funciona, né? Como que é o dia a dia, um pouquinho técnico, como que isso aqui vai funcionar dentro da minha tenant. Então, através do Semantic Index, que é basicamente traduzir para uma linguagem natural, né, que a gente consiga entender, a gente tem essa interação com o prompt ou com os aplicativos. E aí o Microsoft Graph, ele já conectou todos os dados, todos os recursos, chat, arquivos, reuniões, minha forma de conversar, as minhas notificações, e criou um mapa para que quando eu interagisse interagir com esse prompt, a, a ferramenta, né, o Copilot, ele entenda o que ele tem que buscar ou o que está correlacionado. E para ficar um pouco mais visual isso, eu trouxe um vídeo. Eu só vou tirar aqui deixa eu só tirar meu volume um pouquinho aqui e explicar para vocês como que funciona o Semantic Index. Então, a ideia do Semantic Index é uma forma de criar um mapa mental, né, um mapa de toda a organização. Então, ele vai fazer a conexão, assim como o nosso cérebro faz, com palavras e figuras. E ele vai fazer a mesma coisa para o Microsoft 365 para o ambiente. Aqui nesse exemplo, por exemplo, eu sei, deixa eu pausar aqui, tá um pouquinho rápido. Aqui, por exemplo, eu sei que opa, travou aqui o vídeo, perdão. Aqui eu sei, por exemplo, que, trazendo um exemplo, eu sei que um elefante tem tromba, que ele anda em manada e que ele está majoritariamente no continente africano. Então, eu consigo contextualizar palavras com uma imagem e criar, né, um contexto. A ideia é que o mesmo aconteça através do Microsoft Graph dentro do Tenant. Então, através de palavras-chave, ele vai linkar que eu quero, por exemplo, o relatório de vendas de março,
através do Semantic Index, ele vai entender que eu quero os relatórios que são feitos através da Kelly, pela Kelly, que tem os indicadores financeiros do time num arquivo Excel. Então, a ideia é que eu não precise fazer tanto direcionamento de solicitações, né, e pedidos para o Microsoft Copilot, porque ele já fez esse mapa, ele vai conseguir conectar cada um desses arquivos ou dados, e sempre através de uma linguagem natural. Então, a ideia é que ele seja cada vez mais aprimorado para trazer o meu resultado. E aí eu vejo aqui como que seria um ciclo, né, de utilização do Copilot. Através dos aplicativos, ele vai fazer as consultas, buscar esse mapa e trazer um retorno para mim. Tanto um retorno gerado, ali pode ser uma apresentação criada. Então, por exemplo, criar uma apresentação em cima de um Excel que tem ali os relatórios de venda. Então, eu consigo utilizar o Copilot para que ele conecte tudo isso, me gere um contexto e consiga transportar isso para uma aplicação ou para uma resposta. A gente vai mostrar mais à frente. E aí, como que eu... Deixa eu só olhar o chat aqui. Ô, Marco, tem alguma... Por, Ah, por não tem. enquanto Eu dei não uma temos olhada aqui, perguntas. nenhuma. Então, Se eu vocês não tiverem, sei se pessoal, perguntas que queiram fazer, pode ir fazendo que eu vou fazer, eu vou questionando isso, o Eric me aqui, tá avisa, bom? por favor. E aí eu trouxe, antes de entrar na demo, alguns usuários de Copilot se perguntam, né? Como que, legal, entendi o que que se faz, inteligência artificial, mas como isso se aplica no Né? dia a dia? Então, eu trouxe um para mostrar alguns recursos antes da demo, como seria e quais são os desafios de um dia na vida de um vendedor e como que o Copilot se encaixa nessa jornada. Então a gente sabe que uma pessoa do time de vendas tem poucas tarefas para fazer no dia a dia. Eu não consegui listar todas, tá? Eu sei que tem muito mais aqui, mas são poucas, né? Então é de prospecção a responder os e-mails, a caçar novos clientes, aprender a utilizar novos softwares, treinamentos de ferramentas internas, aprendizado contínuo, marketing. Eu tenho que ir para evento, eu tenho que saber como, tenho que tratar objeções, eu preciso fazer com que meu dia caiba, né? Muito mais de 24 horas caibam ali nas 10, 12, talvez horas do dia, dependendo do que é vendido. E aí, trazendo algumas ferramentas, antes de trazer o dia a dia de como se aplicam, esse aqui é um dado que tá lá na página inicial, tá? Que são as pessoas buscando a ferramenta para o seu dia a dia. Eu quero trazer algumas telas, antes de mostrar a demo, de como que o que eu poderia solicitar para o Copilot e a gente vai encaixar no dia a dia. Então, por exemplo, eu consigo ter resumo de e-mails. Então, quem não se pegou já, além daquela thread de e-mail gigante que está acontecendo desde janeiro do ano passado, que tudo mudou e eu não sei o que aconteceu lá atrás, eu não sei por que me colocaram agora, qual que é a minha tarefa, né? Qual que é a minha ação dentro dessa troca de e-mails, é um projeto, o que é isso? Então, desde resumir a resumir os e-mails, então, de uma forma sucinta e trazendo os pontos-chave, o Copilot traz todos os pontos altos dessa troca de e-mails, percepções, sentimentos ou energia ali da forma de conversar dos participantes. Então, se o participante diz que está insatisfeito com algo, por exemplo, durante o e-mail, durante essa troca, nesse resumo pode, por exemplo, trazer que ele não está satisfeito com determinado ponto, e ele vai trazendo esses pontos altos. Vai acabar ganhando bastante tempo não explorando os e-mails, né, todos os pontos. Personalizar algumas apresentações, então imagine que eu preciso criar algum tipo de apresentação. Eu já tenho uma apresentação padrão e só preciso trocar os dados dessa apresentação, então eu consigo interagir com essa apresentação para trazer dados mais recentes, sem precisar ficar perdendo tempo de qual que é o ponto de partida da apresentação. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de fazer o primeiro slide. Depois do primeiro, as coisas vão se desenvolvendo. Então, como que a gente cria
o início das apresentações com os dados que eu já tenho ou os dados que eu não tenho, que a ideia do Copilot é essa. Eu não preciso parar e pesquisar os dados. Quem que me mandou esses dados? Me mandou lá no Teams, me mandou dentro de um canal do Teams, ali de uma equipe, me mandou através do e-mail, isso aí está no meu Salesforce, onde que está isso? Então eu posso simplesmente pedir para gerar uma apresentação com base nos indicadores de venda do produto X. E ele vai buscar diversas fontes de dados. Eu posso depois ajustar se eu quero essa ou não, ou excluir ou não determinada fonte de dado, por exemplo. Quando a gente fala de reuniões, sei que é um desafio fazer reunião e fazer ata ao mesmo tempo. Então, ou a gente faz ata, fica de cabeça baixa conversando com o nosso cliente, ou a gente dá a atenção. Então, como que a gente consegue usar o Copilot através utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a ter reuniões cada vez mais pessoais? Então, algumas tarefas podem ser delegadas para o Copilot. Eu vou trazer agora como que de fato seria um dia utilizando. Então, quando eu falo de um dia de vendas, por exemplo, imagine que a vendedora Cassandra começou seu dia e aí ela colocou na cabeça que eu vou primeiramente dar prioridade aos e-mails recebidos de prospects. Então, eu não vou responder meus colegas de trabalho, aquela pessoa que está me chamando para um almoço. Eu quero saber quem é novo para eu conversar. Então, ela pode iniciar o dia dentro do Outlook. Então, vocês vão ver que em cima de cada um aqui dessas caixas, esses quadros tem o aplicativo. Então, isso dentro do Microsoft, do Outlook, ela pode abrir o, a interação com o Copilot e pedir para o Copilot mostrar os e-mails de novos remetentes. Então, ela identificou que dos 50 e-mails recebidos no dia, que é do Carlos, é o e-mail de um novo remetente. O Carlos nunca encaminhou o e-mail para ela. Então, esse e-mail foi exibido para a Cassandra. E aí ela leu o e-mail e identificou que ele quer saber mais sobre os produtos. E aí, ainda dentro do prompt, ela digita um comando para enviar um convite de reunião para o Carlos, de uma forma persuasiva. Então, para o Copilot, você pode sugerir qual que é o tom da conversa. Então, um tom descontraído, persuasivo, formal. Então, ele vai gerar esse rascunho, lembrando, não é um autopilot, não um piloto automático, é um copiloto. Ele vai exibir isso e eu clico em enviar. Enviei esse e-mail com a agenda, então ele vai consultar minha agenda do Outlook, né, do Teams, e enviou essa agenda para o Carlos. E aí a Cassandra lembrou que na semana anterior ela teve um treinamento sobre pitch comercial. Então, quais são as principais ferramentas quando eu estou conversando ali com um prospect que eu devo utilizar para qualificar? Por exemplo, a metodologia BANT. E ela não lembra como que foi esse treinamento ministrado pelo time dela para o time de vendas. Então, ela havia entrado, ela havia sido convidada para essa reunião. A reunião está gravada, tem transcrição, então ela pede para o Copilot dentro do Teams recapitular o treinamento de pitch comercial dado na última semana. Então o Copilot traz ali os principais pontos, qualificar, então budget, autoridade, necessidade, o time. Então, deu algumas dicas de como utilizar e fazer perguntas para o cliente para ela se preparar para o momento da chamada. E aí ela identifica que, não nesse treinamento, mas conhecendo a empresa do Carlos, ela já percebeu que é um cliente enterprise. Então ela vai utilizar, ela quer apresentar uma apresentação. Então existe uma apresentação genérica, criada com toda a identidade visual da empresa da Cassandra, e ela pede para atualizar esse modelo através do prompt do PowerPoint, pedindo atualize o modelo de apresentação e adicione os preços que estão no Excel né, que tem os preços de contas enterprise, as maiores contas. E atualize
o logo frontal da primeira página para o logotipo da Fabricant, que é a empresa do Carlos. Então, a gente vai ver aqui que, apesar de utilizar os dados dentro da organização, também é possível fazer consultas externas. Então, por exemplo, puxar da internet o logo da Fabricant. Isso aqui é uma questão de configuração. Então, o administrador do ambiente pode configurar isso, se utiliza ou não também fontes externas para enriquecer. Tá? Então, aí vai de ambiente para ambiente. Então, O importante é dito o isso, sentido da informação, né, Eric? Porque a informação vem para dentro da sua organização e não sai para o público, né? exato, exato. Então, mesmo essas consultas aqui estão em ambiente seguro, tá? Mesmo o que ele consulta externo, tá? Então, isso não é utilizado também para modelo. Bom ponto. Então, aqui, ela já convidou. Eu falo bastante, então pareceu muito tempo, né? Mas ela fez isso em alguns minutos. Ela colocou aqui a apresentação, está preparada, já mandou o invite, e ela não precisou ficar navegando ou redigindo nada até o momento. E aí, durante a reunião, ela habilita, né, o Copilot ela habilita a transcrição ali da reunião. O Copilot, ele já está inserido dentro do seu usuário, então ela está habilitada. O Copilot, ele vai participar da reunião de uma forma escuta, então ela não tem a necessidade de ficar anotando pontos altos ou anotando quais são os próximos passos. Tudo que foi acordado com o Carlos, todas as expectativas do Carlos, ela consegue, o Copilot consegue anotar e transcrever isso para uma anotação como próximos passos. Então, imagine que o Carlos pede, por exemplo, para a Cassandra marcar uma nova reunião com o time de pré-vendas, que ele tem interesse em determinado produto, né? Então, ele precisa tirar algumas dúvidas. Isso já vai para a ata como próximos passos. Então, a Cassandra termina a chamada, deu atenção total para o seu prospect, né, possível cliente. No Outlook, ela pede para redigir um e-mail de agradecimento, incluindo os próximos passos, na mesma thread de e-mails, porque naquela thread de e-mails já tem, né, citado que houve essa reunião. Então, ao Microsoft Graph já trabalhando, né, conectando que todos esses temas, todas essas solicitações têm relação com o que começou lá no início. Mostre-me os e-mails de novos remetentes. Então, toda essa construção, o Microsoft Graph vai correlacionando esses dados, esses eventos. Então, ele vai aprendendo e entendendo o que a Cassandra está solicitando sem precisar fazer um direcionamento tão grande, aquele texto extenso. Não precisava dizer que é redigir um e-mail de agradecimento para a reunião com o Carlos da empresa X realizado no dia. Não, ele já sabe. Então, essa é a ideia do Copilot, né? Reduzir e não aumentar o trabalho operacional. Legal? Então, esse seria um dia utilizando o Copilot para uma pessoa de vendas. Eu vou jogar para minha demo. A Pessoal, alguém tem demo alguma pergunta aí, se tiver, é, é pode digitar no chat aí, tá? Pra gente. isso. Então, eu não sei se eu fico feliz que todo mundo tá entendendo, É. então eu espero que seja isso, tá? Não fiquem tímidos. É, comentário sobre a demo. Aqui realmente é um ambiente de teste, todos os dados que estão aqui são dados de teste, tá, pessoal? Então, será uma demo direcionada para uma tarefa. Algumas eu não vou conseguir porque eu precisaria ter uma massa maior de dados do dia a dia, né? Eu não posso fazer isso aqui em produção. Eu vou parar meu compartilhamento e vou voltar para minha tela do Copilot. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para a gente entender as duas versões do Copilot. Eu comentei que existem duas. Então é o Copilot, que é o Copilot Web que tem a base web, que eu não preciso de licenciamento, e o que eu preciso de licenciamento. Minha tela voltou, Marco? Deixa eu olhar aqui, peraí. Já voltou. Tá bom. Esse usuário meu de teste tem uma conta de Copilot, mas se vocês observarem aqui em cima, eu posso posso chavear entre trabalho e web. Se vocês acessarem nesse momento
não saiam dessa tela aqui. Mas se vocês posteriormente acessarem copilot.microsoft.com, vocês vão ver que o de vocês só tem web. Então vai estar aqui, ó, Copilot, seu complemento de inteligência artificial diário. Então eu optou com o mesmo nível de acesso que cada um de vocês pode ter nesse instante. Todas as minhas interações aqui utilizam o ChatGPT 4.5. Eu tenho as mesmas capacidades, com acesso prioritário e sem treinar o modelo. Então, é importante. Ainda assim, quando vocês acessarem isso, esse link com uma conta corporativa, a Microsoft vai dar um disclaimer: não utilize dados confidenciais. Não tem relação sobre treinar o modelo, mas sempre vai ser um disclaimer quando a gente está falando do Copilot Web. Tá? Então, o nome Copilot é isso aqui que a gente vai ver agora. Eu posso utilizar ele para pedir, né? Então, por favor, gere um e-mail comercial, não, um exemplo de e-mail comercial para convidar um cliente para um webinar sobre o Copilot. Então, muitas vezes a gente tem dificuldade de começar alguma tarefa, né? Então, uma das propostas do Copilot é que não há mais a necessidade de iniciar, de ter aquele tempo inicial de pensar qual que vai ser o teor da conversa. Eu já posso ter um texto, utilizar, ter um briefing, por exemplo, de como seria um webinar, um evento, aqui nesse caso, por exemplo. Então, aqui ele tem um e-mail, está falando tema, ele vai me lembrar, por exemplo, de ter informações relevantes, né? Data, horário. Então, no dia a dia, a gente pode tentar fazer algo correndo e não retornar isso, né? Não fazer isso de uma forma assertiva. Então, ele trouxe aqui um textinho. Beleza, trouxe o texto, deixa ele concluir aqui e eu posso ainda assim interagir com ele. Então, ele dá aqui sugestão, nome, cargo, seu contato, empresa. E aí ele me retorna aqui, né? Espero que ajude. Então, isso aqui é uma interação. Ele não vai mandar esse e-mail. Eu vou precisar copiar, colar e editar. Eu acho que ficou muito grande. Então, refaça em um formato resumido. Ou resumido, tá certo. Resumido. Então, ele vai pegar essa versão e vai trazer num formato resumido. Então, eu consigo fazer interação e eu não preciso ficar redigindo, indo, voltando. Essa é uma das capacidades do Copilot. Eu gosto de um exemplo que a gente tem aqui de um parente de um colega de trabalho aqui nesse consórcio. Recentemente ele precisou conversar precisou contestar, usuário final, não, pessoa física, precisou contestar um curso que foi vendido errado para ele, não queriam cancelar, venderam um curso completo, entregaram um módulo e os demais ele tinha que cobrar. E aí ele estava tentando interagir lá com a empresa e a empresa simplesmente se negando a dar o suporte. E aí esse colega de trabalho falou, né, pro tio dele, ó, acessa esse e-mail aqui, eu entendi o que você quer falar, ele estava fazendo uma reclamação naquelas ferramentas de reclamação na internet. Eu entendi o que você quer fazer, mas coloca esse texto no Copilot, pede para ele melhorar. Aí o Copilot começa, o cliente, entendemos que o cliente sempre tem razão, então te ajudaremos com essa defesa. E ele montou uma defesa, ele subiu isso lá na ferramenta de reclamação, não deu 15 minutos, entraram em contato, devolveram o valor, pediram mil desculpas. Então, ele ajudou a melhorar o texto, ajudou a trazer maior assertividade, clareza na comunicação. Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada no dia a dia, uma ferramenta olhando para a web. Eu posso, por exemplo, criar uma imagem de um elefante verde surfando na Bahia. Então, eu posso também gerar algumas imagens, tá? Através aqui do Copilot. Então, o Copilot ele permite, desde criar imagens, então imagine, por exemplo, poder criar
um briefing de uma campanha, uma imagem, né, um promocional, sim, é possível. Então, eu gosto de criar essas imagens absurdas para mostrar aí o potencial. Então, eu posso falar, então, troque a cor da prancha para vermelho. Então, eu consigo fazer essa interação e ele vai mudando essas imagens, tá? Ele pode, em alguns casos, trocar também ali a ideia geral da imagem. Então, o Copilot, ele é uma ferramenta de inteligência artificial generativa. Aqui a gente está usando capacidades web e eu posso também fazer algumas perguntas. Então, você vai ver que como feedback, ele vai trazer alguns pontos turísticos ou características da imagem que lembrem isso, tá? Então, eu posso fazer essas interações melhorando, ou na verdade aproximando mais do que eu tenho na minha mente, para que a inteligência artificial gere. Legal, Eric. Vamos voltar aqui, então, porque é o nosso dia a dia, o Copilot do Microsoft 365. Eu chavei agora para ambiente de trabalho. Então, vocês vão ver que, primeiro ponto, aparece ali minhas atividades recentes. Então, eu estou em um ambiente seguro do meu tenant. Copilot Web, ele não gera histórico, ele nem armazena o que eu estou conversando com ele. Tem a ver com os princípios de inteligência artificial. Aqui é o meu assistente. Então, isso aqui é o que o Eric utiliza no dia a dia. Então, eu posso eu vou iniciar aqui um novo chat em branco. Eu posso habilitar aqui, se eu quero que ele utilize os dados da organização e também utilize a web. Então, nesse momento, se eu pedir para ele me gerar algo, ele vai gerar tanto com dados internos da minha organização, quanto web. Então, para os exemplos que eu preciso aqui, que a gente vai fazer, não, só quero o ambiente local. Então, eu posso, por exemplo, eu recebi e-mails hoje. Pode falar assim, Eric, eu posso olhar isso no Outlook, mas às vezes eu preciso pegar alguma informação relevante dentro do e-mail. Então, cerca de algumas horas atrás, eu recebi um e-mail sobre esse assunto aqui, que é uma proposta comercial. Tá? Recebi uma proposta comercial de notebooks. Faça um resumo do e-mail. Então, eu posso interagir e utilizar o assistente virtual aqui para me Sem ajudar a tomar precisar abrir, né, as ferramentas, né? e me ajuda a ter tomada de decisões. Então, eu não abri lá o Outlook, eu sei que lá ele fez um resumo aqui para mim. Lá tinha agradecimento, acesse aqui para ter acesso às nossas propostas, a todo o nosso portfólio. Eu não quero isso, eu quero saber a proposta. Eu sou da área de compras, eu sou da área de TI, eu preciso tomar decisão rápida, de uma forma rápida. Então eu já sei que isso aqui é o modelo, e aí eu tenho ali a vista com 10% de desconto. Pessoal, ponto importante. A saída é sempre conforme o que a gente escreve. Então é sempre muito importante ali montar um textinho, um texto bem estruturado para interagir com o Copilot. Então imagine que eu quero saber qual seria o custo de aquisição de apenas 7 unidades. Como eu já estou já estou interagindo com o Copilot sobre esse tema, ele vai entender aqui que eu estou falando ainda do mesmo assunto. Então, aqui, pode ver que ele até tirou a questão do... Ele manteve, né, as condições do desconto à vista, 12 vezes sem juros, mas ele calculou quanto seria. Então, considerando 2.199, se você adquirir as 7 unidades, você vai ter um custo de 17.393. Então, ele já calcula para mim. Então, são formas de eu conseguir ter essa interação. Eu poderia, por exemplo, agora, eu não tenho esse teste montado, mas eu poderia, por exemplo, agora ter uma proposta comercial em alguma pasta minha do Outlook ou uma pasta, sou um comprador, eu tenho do meu OneDrive, eu tenho todos os meus arquivos classificados por propostas, eu colocar ali, por exemplo, que faça um comparativo com a proposta do fornecedor X enviada no dia tal. Então, ele vai buscar através do Semantic Index, ele vai buscar essas informações e vai trazer e comparar. Se ele não conseguir comparar, ele vai dar um caminho
assim, olha, eu não encontrei esse e-mail, esse aqui, seja mais específico, e aí eu vou interagindo até ter essa informação, tá? Então aqui eu fiz aqui esse Copilot, e parece que é só isso, mas não é, eu vou mostrar como ele funciona dentro de cada uma das aplicações. Esse aqui é o core, né? É onde eu vou interagir no dia a dia. Então eu poderia perguntar, por exemplo, se eu tenho, quais são as reuniões que eu tenho essa semana. Então, quais são as reuniões que tenho nessa semana? Ele está procurando pelas reuniões dessa semana. Lembrando que ele sempre vai tentar correlacionar, que eu estou dentro do mesmo chat, então vai tentar correlacionar com o tema estou conversando. Então, ele trouxe aqui desse meu ambiente de teste, das reuniões que eu tenho, e quem foi que organizou. Então, se foi alguém que organizou, se eu sou um convidado. Então, ele vai trazer essas informações, tá? Então, são todas essas que eu tenho essa semana desse meu ambiente de teste. Inclusive, essa aqui foi eu, Eric mesmo, não teste, com o meu e-mail corporativo. Eu mandei ali às 9 horas do dia 10 de maio, o lançamento da campanha de vendas de maio. Então, ele vai listar tudo que eu tenho essa semana. Então, eu poderia correlacionar. A ideia aqui é interação. Legal, Eric, mas como que é isso no dia a dia, usando o Outlook? Então, lembra o e-mail que eu perguntei se eu recebi? É esse e-mail aqui, ó. Eu mandei hoje para esse ambiente de teste às 8h55. Então, vou fazer o mesmo resumo aqui. Estou dentro do Outlook. São capacidades parecidas, mas vocês vão ver que são formas diferentes de acessar algumas capacidades. Então, abri o e-mail, cliquei aqui, ó, criar o resumo. Ele resumiu da mesma forma. Então, o Eric está disponível, oferta é só até o dia 10, pagamento 10% de desconto à vista, 12 vezes sem juros para 20 notebooks. Legal. Eu preciso responder isso. Eu posso usar o Copilot para isso. Então, vou fazer um rascunho de Copilot. Responder aprovando a proposta para 7 unidades, mantendo 10% de desconto. Vamos ver se com esse prompt ele vai trazer o que eu imagino. Que é que ele responda dizendo, ok, entendi que eu tenho, que a proposta a proposta é de 10, é de 20, mas eu quero 7. Então, é destacar o valor de 7 unidades. Então, não ficou da forma que eu queria. Eu quero que ele faça essa resposta, mas que ele mantenha descartável de 7 com o desconto. Eu quero que ele calcule e mantenha, ó, tanto com os 10% de desconto. Perfeito. Então, a ideia é que ele traga essa proposta dessa forma. Opa, tem que regerar. Tem aqui tem uma questão da forma que a gente solicita. Aqui, ó. Então, ele pode trazer aqui as informações. Eu posso trazer outros tipos de retorno. Eu posso responder, por exemplo, pedindo mais 2 dias de prazo na proposta. Então, eu posso pedir que eu quero revalidar essa proposta, que ela que seja mais 2 dias. Então, eu consigo fazer essas solicitações seja mais descontraídos. Então, eu consigo fazer todas essas interações por aqui. Quando a gente está falando de outros aplicativos, até para a gente poder explorar e entender como eles estão habilitados, deixa eu abrir aqui uma nova guia. Quando a gente está falando de PowerPoint e Excel, acho legal comentar, toda vez que eu for criar uma nova apresentação, ela vai vir em branco. Então, ele vai ter aqui a aplicação do Copilot, não vai carregar.
Está carregando a apresentação. Vamos para o Excel. Então, apareceu aqui o Copilot. Eu consigo interagir com as tabelas diretamente aqui. Então, eu posso ou correlacionar ou modelar tabelas diretamente através do Copilot. Então, se eu tiver aqui uma lista de preço, por exemplo, que eu poderia ter aberto aqui a lista de preço, ela está manipulada para a tabela, eu conseguiria, por exemplo, utilizar e manipular essa tabela, ou simplesmente chegar aqui, mandar um novo e-mail pedindo para ele gerar um e-mail com um orçamento através da tabela de preços. Então, posso, com o Copilot, pedir tabela de preços que está lá no Excel. Então, vou mandar para mim. Enviar um e-mail com o valor, com o custo do Exchange online da tabela de preço NCE de abril. Vamos ver se ele vai trazer. Então, a ideia é que ele traga aqui um formato de texto as informações que estão lá na lista do Excel. Então, a ideia é que ele correlacione, traga as informações que estão lá habilitadas na minha tabela de preço, ele traga para cá. Ô, Eric, Tá? tem uma pergunta aqui do Marcelo Dani. Ele perguntou se essas interações só podem ser feitas nos apps online, ou tem que ser, ou eles também vão ser possíveis fazer no aplicativo para desktop. No aplicativo para desktop também é possível. Tá? Falando de licenciamento, é importante que o licenciamento tenha OneDrive e SharePoint. Tá? Esse arquivo ele precisa estar no OneDrive ou SharePoint. Então, uma pessoa que utiliza o Office 2016, Office 2021, não consegue utilizar o Copilot. Então, Business Standard, Business Premium, Office 365 E3 e 5, Família F de Frontline e Microsoft 365 E3 e E5 e o Office 1. Então, essas são elegíveis. Tá? Então, não é possível colocar essa capacidade de inteligência artificial para aplicativos que não sejam da suíte cloud da Microsoft. Tá Ele legal? perguntou se a A3 também faz parte, que a A3 acho que A3, sim, ela educacional. é educacional, isso. Positivo, Marcelo. Ele faz parte, já está disponível desde abril para aquisição, tá bom? Então, para a linha educacional é possível sim. A Basic ainda não, viu, Bruno? Ainda não. Ainda não. Há rumores, mas a gente precisa da confirmação de quando acontecerá, tá? Ponto importante. Vai ser essa mesma interação do jeito que eu mostrei, seria o equivalente ao Basic, mas a minha não é Basic. Eu só estou utilizando o Web por não poder no computador corporativo instalar ou cadastrar uma outra conta e substituir a minha conta corporativa aqui no notebook, tá? Então, tem que ficar aí de olho, consultem a Informo para ter essa informação de quando será possível. Mas minha recomendação, pessoal, passando 2 minutinhos, levem em consideração a questão de segurança. Então, quando a gente está falando de 365, não estou falando para Copilot, mas no geral. Então, há recursos de segurança em outras suítes que podem apoiar a mitigar outras questões. Então, não se baseiem somente no Basic por custo. Entendam qual que é toda a produtividade, qual que é todo o potencial que pode ser extraído. Repete o teste que você fez. O e-mail Onde do você Outlook ali. onde eu adicionei o botão de Copilot. E a tela eu tirei, né? Tirou. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Bem rapidamente. Aqui. O de Copilot, deixa eu tirar daqui. Descartar. Duas formas. Eu vou criar um novo e-mail. Então, eu crio um novo e-mail. A Copilot está aqui. Aqui eu posso sair redigindo. Mas eu posso ou pedir um rascunho. Aí ele vai abrir o Copilot aqui. Ou se eu posso abrir aqui. Ou eu posso escrever e pedir para ele melhorar. Então, ele pode dizer, me dar algumas sugestões. Pontuação,
ortografia Fazer e uma tudo mais. revisão, né, do e-mail. Exato, exato. Então, a ideia aqui para vocês era trazer essas principais capacidades que vocês pudessem se ver, entender os desafios das organizações. Então, eu entendo que empresas diferentes têm desafios diferentes, áreas diferentes também têm desafios diferentes. Então, trouxe hoje o comercial, mas espero que com a demo vocês consigam transportar aí o dia a dia de vocês, as interações de vocês, as necessidades para entender E um pouco mais. e isso daí é só um pezinho na areia, né, um começo de tudo, que você pode criar modelos de negócio baseados na IA, então você pode, de repente, desenhar os seus prospects que você manda para os seus clientes com modelos e aí ir encaixando conforme, então acelera muito o processo de não só comercial, mas, por exemplo, nós vivemos em reunião o dia inteiro, preciso de 2, 3 pessoas no fala para o copilot: "Ó, casa para mim a agenda da reunião do Eric com a do Marco, com a da Caroline na próxima semana, no período da manhã. Ele procura um horário na agenda de todo mundo e vê um horário disponível. Então, ele consegue fazer essas interações. Claro que todo mundo tem que ter as contas É, da Microsoft dentro desse exato. ambiente. Um exemplo que eu acabei esquecendo, mas é o que eu mais gosto de usar. Você entra numa reunião que conflitou, você tem duas reuniões no mesmo horário. Você pode entrar em uma, que é a mais importante, participar, e tem outra que você precisa ter as informações. O Copilot é seu assistente. Então você coloca o seu assistente na outra chamada. Enquanto eu estou conversando numa reunião com o Marco, por exemplo, ou enquanto eu estivesse aqui nessa sessão com vocês, eu tivesse colocado o meu Copilot numa reunião aqui interna do meu time de demonstração de resultados, eu poderia estar com vocês e no meu Copilot aqui, que só é visível para mim, eu perguntar: faça um resumo do que foi abordado até agora. Por favor, fui citado. Quais são as minhas tarefas listadas até o momento? Então, eu estou lá, de certa forma, eu não consigo escrever lá, né? O Copilot não fala por mim, ele não faz nenhuma ação, mas ele me garante que eu tenho essas informações, né? Então, vai nos ajudar no dia a dia. A gente não vai mais poder falar mal do colega de trabalho, então talvez o Copilot dele esteja lá, mas é possível ver que esse assistente está lá. Então, a ideia é que a gente consiga priorizar o que é importante e trazer os insights somente do que é necessário de outras agendas, né? Então, potencial diverso. Só para eu, Marco, aproveitar e tomar essa liberdade, fazer um comentário só para Manda pra, manda pra. sobre o sorteio, tá? Como o Marco comentou, o sorteio vai ser feita a tiragem da lista, posteriormente aqui a nossa sessão, e o time da Informo vai fazer a divulgação dos ganhadores em sequência, tá? Então, não será feito aqui de forma ao vivo para preservar aí privacidade de dados e tudo mais dos participantes, tá legal? Vão ser 5 sorteados, né, Eric? Só 5 confirmando. E qual sorteados, que é o valor do vouchers, voucher aí que vai ser pro pessoal? R$ 50 voucher iFood, É isso aí. tá Então, legal? 5 Então, teve premiados conhecimento, ainda vai sair aí com a barriga cheia ainda. com lanche, milkshake aí nessa quarta-feira. Perfeito. Tá legal? Érica, queria agradecer aí você, que foi muito legal a sua explicação. O pessoal tem muito vontade de ver ao vivo, né? Então é legal trazer esses eventos com a mão na massa mesmo, que é isso que realmente o pessoal. Porque às vezes a gente fala, nossa, todo mundo sabe que é inteligência artificial, todo mundo já mexeu no chat GPT, mas como que eu faço isso, angariar isso, trabalhar isso no meu dia a dia, né? Então foi muito proveitoso esses exemplos práticos que você trouxe aí para o pessoal. Espero que o pessoal tenha gostado aí da apresentação. Pessoal, tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. Senão a gente vai encerrar aqui com o Eric, liberar ele. Ó, Ó, tragam cenários para o time da Informo, discutam os desafios, porque às vezes o desafio pode já ter sido superado através dessa solução. Então, levem para conversar, se precisar aí entrar em cada um dos cenários, o time está preparado. é Time isso aí. Informo, contem comigo. Estou à disposição. Já agradeço o convite. Parabéns novamente pela iniciativa. O pessoal aqui ficou bem engajado e parabéns realmente. Obrigado. Então, ó, se vocês precisarem, gente, conta com a gente aí, nosso time está todo à disposição de vocês. Às vezes começa com uma conta aí, coloca uma conta de experiência na empresa, testa ela no ambiente na prática, que você vai ver que às vezes fala assim, puxa, eu vou ter um custo a mais, mas não.
o ganho que você tem lá do performance do seu profissional de trabalho é 10 vezes mais barato do que ter 2, 3 funcionários a mais. Então, o rendimento que ele vai prover aí dentro do seu ambiente de trabalho, até a inteligência, né, você ter ele com tempo livre para pensar em outras coisas para o seu negócio aí, tá bom? Mais uma vez, Eric, obrigado e obrigado a Obrigado, todo o pessoal. time Informa que ajudou a participar e trazer o pessoal para o evento aí também. E obrigado aos nossos participantes. Estamos à disposição. Um bom dia a todos aí e fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.